Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, somente o versículo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9. Paulo diz o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna se abriu, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Eu vou ler novamente. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Deixa a Bíblia aberta, põe a sua mão em cima do que foi lido, eu vou orar com você. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, no fechamento da campanha, nós levantamos a voz, levantamos o nosso olhar para o céu, sabedores e convictos de que o Senhor, durante todo esse mês, disponibilizou assistência à congregação, à igreja. Hoje, Senhor, a igreja reunida aqui está para ouvir o Senhor falar. Louvamos o Senhor, cultuamos o Senhor e agora fala aos nossos corações. Espírito de Deus, Espírito Santo Consolador, Espírito da verdade, Paráclito, Senhor da glória, vai operando na nave do templo, alcançando os corações, tirando toda a frivolidade, todo o ceticismo, todo espírito contrário. Eu repreendo em nome de Jesus espírito de sono. Eu repreendo em nome de Jesus espírito de dúvida. Eu repreendo em nome de Jesus toda força contrária. É no nome do Senhor que eu oro e agradeço agora em nome de Jesus. Portas que se abrem. Diga comigo. Portas que se abrem. A porta que Deus abre e a porta que Deus fecha. Eis que estou à porta e bato. Existem portas que Deus abre e existem portas que você tem que abrir. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo interessante. É um mundo onde é possível alguém sair do anonimato e se tornar um grande popstar. É um mundo onde alguém nasce pobre e pode se tornar rico. É um mundo onde alguém nasce pequeno e pode se tornar grande. E desde os primórdios sempre foi assim. Nós estamos aqui falando de um personagem ilustre, Paulo, o apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro, Tiago e João cuidava dos judeus messiânicos, Paulo cuidava do resto do mundo. A igreja dos judeus ficou em Jerusalém. E a igreja dos gentios nasce em Antioquia, da Síria. Essa mesma Síria que você está vendo bombardeada aí, que está quase destruída. Lá foi o berço do cristianismo. Essa Síria muçulmana, dominada pelos radicais islâmicos. Essa Síria desse ditador Assad, que tem permitido a morte de crianças, jovens, velhos. Essa Síria foi o embrião do cristianismo. Quando houve aquela perseguição lá em Jerusalém, que foi a primeira igreja, existem pessoas que desavisadamente dizem assim: a primeira igreja do mundo foi a igreja católica. Isso não é verdade. E quem fala isso não está falando com seriedade. A primeira igreja do mundo chamou-se Igreja de Jesus em Jerusalém. Esse era o nome dela. Quando houve a perseguição e Estevão foi assassinado, houve então uma grande perseguição e o povo fugiu.
Houve uma diáspora. Os cristãos fugiram de Jerusalém. E o evangelho chegou na Síria, na Ásia Menor, na Síria, naquela região ali. Paulo foi comissionado juntamente com Barnabé para ir para lá. E lá começou o estupim do grande avivamento. O evangelho chegou à Macedônia, chegou a Acaia, chegou na França, que antigamente era chamado Gália. O evangelho chegou na Espanha. Enfim, o evangelho foi espalhado a partir da Síria. A Síria foi o núcleo de propagação do evangelho naquele tempo. Agora, o evangelho já está espalhado por toda aquela região. E Paulo se encontra em Éfeso, nesse exato momento, no ano 55 da nossa era. Isso aqui é 55. Jesus já havia morrido e ressuscitado. O imperador aqui era Cláudio. Cláudio era aquele que mancava, que era tio de Nero. Aliás, tio de Agripina, a mãe de Nero. Então Cláudio era o governador, era o imperador romano. Paulo escreve uma carta de Éfeso para a igreja de Corinto. Ele está em Éfeso. Quando ele escreve essa carta, ele está em Éfeso. Lá em Éfeso as coisas não eram boas, porque ele havia enfrentado grandes problemas lá. Primeiro, Éfeso era dominado pela idolatria, e a deusa que existia ali, patrona, matriarca, era a deusa Diana. O culto a Diana era regalado com muita orgia, e Paulo acabou desbaratando, desbancando uma fábrica de ídolos. E os ourives daquela região se revoltaram contra ele. Ele foi perseguido ali também pelos judeus, que não haviam se convertido ao evangelho. Então ele enfrentou ali forças espirituais, ele enfrentou ali a força do comércio, que ele acabou desmontando uma teia de comércio idólatra, e ele enfrentou também os judeus, que não aceitavam o nascimento do cristianismo. Roma ainda não tinha começado a sua perseguição, porque ela começa com Nero, no ano de 64, quando Nero põe fogo em Roma. Nós estamos no ano de 55. Falta 9 anos para começar a grande perseguição aos cristãos. Pois bem, Paulo resolve escrever uma carta para os crentes de Corinto, Igreja de Jesus em Corinto. Então o nome da igreja naquela época não era Batista, não era Assembleia, não era Católica, era a Igreja de Jesus, e falava o nome da cidade. Não existia uma convenção, não existia um presbitério, não existia um Vaticano. Cada igreja tinha a sua fé e não havia uma que dominava sobre a outra. Esse nicolaísmo ainda não tinha sido divulgado e fomentado no meio cristão. Ele escreve uma carta para o pessoal de Corinto, pedindo uma ajuda. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém passava por dificuldade. Hoje eu vejo essa teologia da prosperidade, que de teologia não tem nada, na verdade é uma antiteologia, dizendo que o crente vai ficar rico, mas o crente passa dificuldade, pelo menos na Bíblia passou. E ele está pedindo ajuda. Gente, arruma dinheiro aí. Se for uma quantia vultuosa, eu mesmo vou lá levar. Se for uma quantia menor, eu vou enviar Tito para levar esse dinheiro, porque os nossos irmãos de Jerusalém estão passando por dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde foi que nasceu o cristianismo? Não. Nananina não. Onde é que nasceu o cristianismo? Em Jerusalém. Diga, Jerusalém. Qual a igreja que estava passando por dificuldade? Jerusalém. Quantos anos existia essa igreja? Pelo menos 20 anos. Essa igreja já existia há 20 anos e estava passando por dificuldade. Por quê? É a grande pergunta dos historiadores. Por que a igreja de Jerusalém, 20 anos depois da sua fundação, estava passando dificuldade? Você se lembra como era a conversão naquele tempo? A pessoa se convertia, vendia tudo que tem, entregava nos pés dos apóstolos. O comunismo nasceu ali.
Karl Marx, quando desenhou o comunismo, na verdade, ele reinventou o que já existia, porque o comunismo quem criou foi a igreja. A pessoa se convertia, se ela tinha um carro, ela vendia o carro, pegava o dinheiro e entregava dos pés dos apóstolos. O próprio Barnabé fez isso. Então, os historiadores acreditam que, possivelmente, essa igreja estava vivendo dificuldade financeira porque todo mundo ficou pobre. Então, essa talvez é a explicação. Porque eles aprenderam a viver na pobreza, só que aí passaram por dificuldades. Então Paulo vai para uma igreja, manda uma carta, 1 Coríntios, vai para uma igreja, manda uma carta pedindo ajuda para os crentes de Jerusalém. Se você ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai perceber que Paulo termina esse capítulo no mais alto nível de espiritualidade. Quando começa o capítulo 16, ele começa falando de dificuldade financeira. Sabe o que significa isso, irmãos? Às vezes a gente sai do culto aqui na mais alta unção, praticamente tocando nas vestes do Senhor Jesus. E quando chega na nossa casa, a realidade é do capítulo 16. Falta isso, falta aquilo outro. Eu quero dizer para você que a vida do crente é de fé em fé. Viu? Por isso que você não pode se apartar da fé, porque é ela que vai dar para você o subsídio nos momentos difíceis da vida. E momentos difíceis na vida não é para o espírita não, viu? Momentos difíceis da vida não é para o católico romano não. O momento difícil da vida é para todo aquele que é filho de Deus. Aprenda a viver com Deus na dificuldade também, porque ela passa. A dificuldade não é eterna, o que é bom passa, o que é ruim já passou, em nome de Jesus. Mas no versículo 8, Paulo começa a dar uma pincelada da glória de Deus. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ficarei, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei em Éfeso, eu ficarei aqui, em Éfeso, até o Pentecostes. Apesar de todas as dificuldades que você está passando em Rio Verde, não levante a mão. Quem está passando dificuldade em Rio Verde? Só levante os olhos. Todo mundo, né, irmãos? Preste atenção. Até o Pentecostes, não saia de Rio Verde. Até Deus falar contigo, não saia de Rio Verde. Aprenda a ouvir a voz do Senhor na dificuldade. Esse homem passou por todo tipo de problema, foi perseguido em Éfeso, um lugar idólatra, mas ele permaneceu ali até Deus falar com ele. E ele fala para os coríntios, olha, eu quero ir aí no inverno, quero passar o inverno com vocês, mas eu não quero passar pouco tempo, eu quero passar muito tempo. Mas eu não saio daqui antes de Deus confirmar essa decisão. Aprenda a depender do Senhor, igreja. Aprenda a depender do Senhor, porque haverá momentos na vida em que você terá que aguardar a autorização que vem de Deus. No versículo 9 da palavra diz assim: sabe por que eu vou ficar em Éfeso e aguardar Deus falar comigo? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Quem está aguardando Deus abrir uma porta aqui? Eu sei de muita gente que está esperando Deus abrir uma porta, e a vontade que tem é de não sair de Rio Verde, e talvez já passou todo tipo de dificuldade nessa terra, constrangimento, dificuldade financeira, tomou prejuízo, sabe, foi enganado, foi caluniado, foi trapaceado. Escuta o que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É a noite da quarta vigília do fechamento.
A quarta vigília é o momento em que Jesus vem ao teu encontro, e hoje é o quarto culto. Jesus é o quarto homem. São 4 evangelhos, e essa noite o Senhor tirou para falar com você. Tem gente querendo mudar de Rio Verde, tem gente querendo tomar decisões importantes, e o Senhor fala nessa noite: não tome decisão antes do Pentecoste, deixa o Espírito Santo confirmar, deixa Deus operar, toma cuidado, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas dão em caminho de morte. Uma grande porta se abriu. Às vezes o que está faltando na sua vida é abrir uma porta. As portas estão fechadas. Não há proposta, não há possibilidade. Parece que tudo vai afunilando para que eu possa deixar tudo isso e mudar os ares. Existem algumas frases muito interessantes que eu até colhi. E uma delas diz assim: olha, as melhores oportunidades surge na vida daqueles que lutam por elas. Outra frase: as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você deixou passar. Outra frase diz assim: as oportunidades não voltam, mesmo que você se arrependa. Quando você não pega a oportunidade, outro vai pegar e vai ser vencedor. Fique atento. Por isso que você precisa andar no Pentecostes. É por isso que você tem que estar ligado nas coisas de Deus. Uma pregação como essa pode direcionar você para uma decisão de segunda ou terça. Uma pregação como essa pode fazer o Espírito Santo de Deus pairar sobre a tua vida, abrir porta onde não tem. Porque é um Deus que tira a água da rocha. Porque é um Deus que abre o mar. E um Deus que anda sobre as águas, com certeza, Ele vai abrir portas para você. Mas a gente vive às vezes longe do Pentecostes, perto dos olhos, longe do coração. Nós temos a palavra de Deus perto dos olhos, longe do coração. Nós temos o nome de Jeová na boca, longe do coração. E às vezes, por causa de um palmo, nós perdemos grandes oportunidades, porque a palavra fica só na boca e não desce para o coração. Essa noite é a noite em que o Senhor fala contigo, e você está atento, você está prestando atenção, porque mais detalhes o Senhor vai dar sobre a tua vida. Abriu uma grande porta, a porta que Deus quer abrir não é pequena não, amigo. Pequenos somos nós, tupiniquim somos nós. A porta que Deus quer abrir é porta grande para a nossa vida. Deus não tem projeto pequeno, não. Pequenos somos nós que duvidamos da capacidade e do poder desse Deus Todo-Poderoso. Deus tem porta grande para você. Porque o Senhor precisa de crente bem-sucedido também. Não se constrói uma igreja dessa aqui, irmão, só com oração, não. Você me desculpa. Não se constrói uma igreja, irmãos, para acolher o povo de Deus só com oração, não. A oração é parte fundamental, mas haverá momento que o cascalho tem que cair na mesa. E Deus precisa dos seus filhos prósperos, sim. Isso é teologia da prosperidade, não é enganação, não. Você pode prosperar, Deus tem porta grande para abrir para você, creia nisso. Paulo era assim, irmãos, vivia pela fé. Mas quando a coisa apertava, meu irmão, ele começava a trabalhar e o negócio escancarava para ele. Prosperidade e fé, as duas coisas andam juntas, põe isso na sua cabeça. Existem pessoas que não prosperam porque não obedecem. Eu estou cansado de ver pessoas aqui, irmãos, que não saem da mesmice porque não obedecem. Irmãozinho, faz assim. Ele faz justamente o contrário ou não faz. Por quê? Por que é assim? Quando Abraão sai da terra de Ur, ele era um cara mais ou menos controlado. Mas Abraão chegou a ter 318 funcionários na sua casa. Irmãos,
Meu irmão é prefeito de uma cidade cuja prefeitura não tem 100 funcionários. Abraão tinha 318 funcionários. Você dá para entender a potencialidade desse homem. Deus tem porta grande. Lembra da viúva que Eliseu se encontra com ela? A mulher tinha uma botija de azeite e o Senhor fez a mulher produzir infinitamente a quantidade de azeite. Ele disse, vende, paga o que deve e vive com o resto. O resto, essa mulher ainda vai viver muito, irmãos. O resto é para a vida toda. Você observa Moisés nas margens do Rio Vermelho. Deus abre uma porta tão grande no Mar Vermelho que passaram 3 milhões de pessoas a pés enxutos. Você está entendendo o que Deus tem para nós? E o que eu preciso, pastor? Quais são as credenciais de um homem para ele receber isso tudo? Para receber essa porta aberta? Obedece. 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 As escolas bíblicas dominicais das nossas igrejas estão agonizando. Sabe por quê? Porque o mundo ensinou que domingo a gente tem que descansar. E a gente troca o que Deus fala pelo que o mundo fala. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. E está todo mundo comemorando algo que não é verdadeiro. Todo mundo sabe que coelho não bota ovo. Quando chega na Páscoa, está todo mundo com ovo de coelho. O que isso tem a ver com Páscoa, meu Deus? Nós estamos aceitando as mentiras do mundo entrar dentro da igreja. Um dia eu encontrei um pastor distribuindo 200 ovinhos de Páscoa para os meninos na escola bíblica dominical. Irmão, você quer comer chocolate? Compra a barra. Mas não fomenta mentira. Obedece. Pastor, o senhor é antiquado. Pode ser, irmãos, mas está errado. A gente ensina mentira para os nossos filhos. Eu já cheguei ao ponto, irmãos, de vestir um homem de Papai Noel, paguei para ele ir lá levar presente para os meus filhos. E fotografei, eu tenho a foto. Mentira. Mentira, não existe Papai Noel. E a gente ensinando mentira para os nossos filhos. Obedece. São essas pequenas coisas que roubam graça e roubam bênçãos da nossa vida. Deus não abre porta para quem não obedece, irmão. Abre não. Um dia eu escutei um crente falando, quanto mais eu oro, mais o diabo aparece. Irmão, às vezes o diabo aparece para parceiro. É para colega. Deixa eu falar um negócio para você. Uma porta grande Deus vai abrir para você hoje. E eu não quero que você fale amém aqui como chavão, não. Eu quero que você creia no que eu estou falando. Quando Eliseu chega para a viúva do profeta de Eliseu, eu admiro demais Eliseu, porque a mulher chega e fala, meu marido morreu, e os credores vão levar meu filho para pagar a dívida. Eliseu olha para ela e fala, o que eu faço, hein? Há momentos na vida da gente que a gente não sabe o que fazer. Já teve momentos que eu chorei junto com as ovelhas. O senhor está chorando na unção, pastor? Não, estou chorando de dó de você, irmão, que eu não sei o que eu falo para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem compromisso com o profeta. Eliseu falou, o que você tem, mulher? Ela, nada. Que nada? Ela tinha uma botija de azeite. Por que é que só óleo ruim? O que você tem, minha filha? Nada. Tem. É uma botija de azeite. Vai lá e pega. E Eliseu manda ela arrumar vasilhas na vizinhança. E ela começou a encher. Encher. Por que Deus fez isso? Para honrar a palavra de um servo de Deus. Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai abrir. Está todo mundo desesperado. As empresas tudo endividadas. Eu tenho muito empresário aqui. Está todo mundo desesperado. O que você tem? Nada. Tem. Tem botija de azeite na tua empresa. Botija de azeite, irmão, é a promessa que Deus te entregou.
Botija de azeite, irmão, é a promessa que Deus colocou na tua vida. Apega isso que é a palavra, que é a promessa, guarda. O que foi que o profeta te falou? Toma isso e diz: Senhor, verdadeiramente parece que não tem nada, mas eu tenho uma promessa. Não, pastor, ninguém nunca me entregou uma promessa. Eu estou te entregando hoje. Vai abrir uma porta grande na tua vida. Vai abrir uma porta grande para você, uma oportunidade única na tua vida. Pula dentro. Vai abrir uma oportunidade. Uma porta grande de trabalho. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. As oportunidades vêm disfarçadas de trabalho. E é por isso que muita gente não prospera. Trabalho não, pastor. Trabalho não. Certa feita eu cheguei numa empresa, eu tinha 14 anos aproximadamente, 15 anos. Era uma oficina de rádio e televisão. E toda a vida eu fui assim, irmãos, quando eu quero eu vou. E eu saí batendo na porta das empresas. Só que alguém para trabalhar? A pessoa falava: o que você sabe fazer? Eu faço qualquer coisa. Eu queria trabalhar. Aí bati na porta de uma empresa. Aí o patrão perguntou assim: seu Edson, de Araguari, Minas Gerais, me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, eu falei: o senhor está precisando de alguém para trabalhar? Ele disse: você está querendo emprego ou trabalho? Eu na hora não soube diferenciar. Eu falei: não, estou querendo emprego. Ele falou: então você pode ir na loja de baixo, que eles têm vaga de emprego. Eu fiquei assim, parei. Ele falou: agora se você quiser trabalhar, eu tenho vaga para você. Aí eu entendi, né? Aí a massa cinzenta funcionou. Eu falei: não, é aqui que eu quero ficar. Ele falou assim: o que você precisa? O que você sabe fazer? Eu falei: sei limpar banheiro. Nunca tinha limpado um banheiro na minha vida. Sei limpar o chão. Ele falou: tá contratado. E eu comecei, irmãos. Mas eu queria aprender a consertar rádio e televisão. E eu ficava de longe olhando aqueles televisores com as válvulas grandona. PL 509, PL 36, umas válvulas bem grandonas assim. E ele pegava a chave de fenda, encostava na cabeça delas, o fogão pulava. Eu falei: nossa, que gracinha. É isso que eu quero. Acontece, irmãos, que ele não me explicou que a chave de fenda não podia ter rachadura. E tinha 2 andares. E eu subia lá para cima para dar uma de que ia limpar, e eu ia abrir os televisores e fazer minha experiência. Achei uma televisão colorida com a PL 509, liguei na tomada. Eu falei: não, eu vou fazer foguinho agora. Peguei a chave de fenda e levei, amigo. Oh, meu irmão. Labareda de fogo passou dentro da chave de fenda, saiu na rachadura e entrou na minha mão. Eu dei aquele pulo para cima, mas não podia gritar, porque senão o chefe escutava. Quando eu tirei, que eu olhei, tinha assado, cheiro de carne assada. 2.000 volts. Sem amperagem, é claro. Voltagem sem amperagem não mata, queima. Falei: eu aprendi que agora a chave tem que ter 0. Então toda vez que eu ia fazer foguinho, eu conferia para ver se a chave estava boa. Quando foi um dia, subi lá para fazer uma outra experiência. E eu olhei para aquela televisão e estava eu e o Bob. Bob era um colega que trabalhava comigo. Aí eu falei: Bob, vamos mexer nas televisões, nos aparelhos? Vamos. Colocamos um aparelho lá, irmãos, oportunidade, né? Oportunidade vem disfarçada de trabalho. E eu subi lá, irmãos, eu falei: Bob, vamos encostar um fio aqui e outro aqui para ver o que acontece. E o Bob falou: então vamos. Eu e o Bob, irmãos. Na hora que eu peguei, nós encostamos o fio, moço do céu, saiu fogo para tudo quanto é lado, e o disjuntor caiu. No que o disjuntor caiu, que eu olhei para a escada, estava o seu Edson em pé lá, que ele é rápido. O que é isso? Eu falei: uma experiência. Eu falei: então pode descer os dois, que a experiência não deu certo. Aí nós descemos. Queridos, oportunidade vem disfarçada de trabalho. Vai. Se você botar fogo na empresa, Deus vai honrar você. Tenha fé.
Quando foi um dia, o meu chefe ia viajar para Araguari, Semana Santa, ia passar a semana toda lá, e ele queria saber se eu era de confiança ou não. Se ele perguntasse se eu era de confiança, eu ia dizer que era. Então ele teve que criar uma estratégia, e isso gerou uma oportunidade para mim. Ele pegou uma nota naquela época do Barão, pegou uma nota e jogou no chão. E eu sabia que ele ia viajar no dia seguinte, fiquei muito magoado, porque ele fez um teste comigo. Olhei para aquela nota no chão, ele saiu para lá, eu falei, pô, esse cara está achando que eu sou ladrão. Falei lá, seu Edson, faz favor aqui. O senhor jogou a nota no chão aí, o senhor podia pegá-la? Aí foi, o senhor jogou. Me entregou a chave do cofre naquele dia. Irmãos, oportunidade vem disfarçada de trabalho. Preste atenção. Ganhe a confiança das pessoas. Se você estiver numa empresa, seja honesto. Trabalhei no Colégio Estadual Martins Borges, e toda festa junina o professor tem que trabalhar, vocês sabem disso. E eu fui trabalhar e a diretora falou assim, você vai ficar no caixa. Eu falei, por quê? Porque você tem cara de honesto. Eu falei, então tá bom, vou ficar. E toda festa junina eu era o caixa. Então, queridos, preste atenção, você vai ter muitas oportunidades na vida que não vai vir embalada em papel de presente. Vai vir um negócio assim meio bagunçado para você, deixa Deus falar com você. No Pentecostes, Deus fala com você, abraça, pega com as duas mãos, tem vontade. Eu odeio gato por 2 motivos. Se tiver um bicho que eu não gosto, é gato. Uma porque já fui unhado no olho aqui por ele. Tomei raiva, botei o bichinho no colo, fui fazer carinho, ele tentou sair, eu falei, não, vem cá, meu amor. Pegou por baixo do olho aqui, quase eu cego. E a outra, irmão, que eu sempre falo para vocês, gato cheira comida, eu não gosto de quem cheira comida. Se alguém der alguma coisa para você, pula dentro, pula dentro. Tem pessoas que falam assim, não, eu queria acertar com você. Aí o outro fala assim, não, amanhã eu passo aqui, que amanhã, rapaz, certo é agora. Amanhã o cara gasta o dinheiro, rapaz, pega o dinheiro logo, pula dentro. Apareceu uma proposta para você, talvez não é o que você esperava, mas uma porta abre outra, uma porta abre outra. Talvez essa igreja não é a igreja que você sonhou, mas fica quietinho aí, uma porta abre outra. Uma porta de trabalho vai se abrir para você. Esse ano está difícil, pastor, está difícil para todo mundo. Mas só falta 4 meses para acabar. Dezembro já não existe mesmo, falta 3. Novembro a gente já está diminuindo a aceleração, então falta 2. O setembro é meu aniversário, vai passar rapidinho, falta 1. O outubro tem o aniversário das crianças, não falta nada, acabou o ano. 2017, escreve o que eu estou falando. Escreve o que eu estou falando. Muitos vão prosperar em 2017. Cobrem de mim se isso não for verdade. Abre uma porta de trabalho para você. E você toma posse do que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que há aqui muitos adversários. Paulo está dizendo, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Essa porta, o inimigo vai fazer de tudo que você não entre nela. Vai fazer de tudo para que você não entre nela. Toda pessoa que vem fazer teologia comigo aqui, irmãos, no CETEBAN, bacharelado aqui, eu falo, ó, você vai ficar bonita. Vai aparecer proposta de casamento para a pessoa não terminar a sua teologia. Vai aparecer mestrado, vai aparecer doutorado, vai aparecer casamento, vai aparecer de tudo. E você não perde o foco, continua, porque essa porta aqui abre outras portas ali. O inimigo não quer que você entre pelas portas que Deus abre. Primeiro inimigo que vai tentar impedir, primeira situação que vai tentar impedir que você entre pela porta que Deus abre, são as trevas.
As trevas sabe quem é de Deus e sabe o que é proporcionado por Deus. O mundo espiritual vai se mover contra você. Tome muito cuidado. Às vezes aquela porta que se abriu, você pode olhar e falar, poxa, mas está nublado, esse negócio não está legal, parece que não está. Fica atento, busca de Deus, porque o inimigo pode estar tentando travar a tua bênção. Eu trabalhei numa empresa onde todo mundo recebia, eu era um dos poucos que ficava sem receber, porque eu não fazia hora extra com o patrão, eu não tomava cerveja com o patrão, eu não concordava com algumas práticas, mas eu permaneci. Quantas vezes eu via gente saindo com salário e fazendo assim, ó, para mim, e eu entrava lá, eu vim receber, não tem dinheiro, sendo que o outro saiu balançando o dinheiro, fazendo figa. Haverá momentos que você vai ser humilhado, irmão, no seu trabalho, na sua situação financeira. Aguenta a humilhação, leva o desaforo para casa. Um outro inimigo que você vai encontrar é você mesmo, porque nós somos concorrentes de nós mesmos. Se você não controlar suas emoções, você põe tudo a perder. Aguenta firme, não chora na frente de ninguém, não reclama para ninguém, sofre calado. Há muitos adversários. Quem é advogado aqui, levanta a mão. 1, 2. Só tem 2 advogados aqui? 3. Quem é professor aqui, levanta a mão. Advogado melhor do que vocês dois deve ter 1 milhão aí. Professor melhor do que nós deve ter 1 trilhão. Sempre vai existir gente mais preparada do que nós. Escuta, mas nem sempre quem ocupa a vaga são os melhores. Às vezes Deus tira o ímpio para colocar o justo. Você vai ter concorrentes, pessoas que vão concorrer com você, mas às vezes o próprio concorrente somos nós mesmos. Quantas vezes nós fomos para um concurso e a gente não estava bem? Quantas vezes, irmãos, nós fomos testados pelo nosso chefe e nós não passamos na prova porque a gente não estava num dia bom? Quantas vezes nós entramos numa pregação como essa, irmãos, totalmente desconectado, e Deus querendo abrir porta para nós, mas a gente não pega a palavra, nós não conseguimos tomar posse daquilo que é liberado e perdemos a bênção por nós mesmos. Sempre existirá a concorrência de você para consigo mesmo. Então eu quero dizer para você, para Paulo abrir uma porta, para você também vai abrir uma porta. O inimigo vai se levantar, mas a vitória é sua. Deus não vai abrir porta pequena para você, Ele vai abrir porta grande, porta grande, porta grande. Pastor, mas qual é o segredo para ter essa porta aberta? Pentecostes. Qual é o segredo para poder enxergar essa porta? Liga com Deus. Liga com Deus. E como é que liga com Deus? Palavra. Como é que liga com Deus? Igreja. Aqui acontece às vezes de pessoas por causa de detalhe. Vou embora dessa igreja. Vai, filho. Vai. Eu troquei de igreja 3 vezes. Às vezes é preciso trocar de igreja, mas tem que ver se é a direção de Deus para trocar de igreja. Eu saí de uma igreja porque não consegui resolver uma situação minha, pessoal, e fui para outra igreja. Chegando lá, o Senhor falou, agora, lá foram 3 que te deram um problema, aqui vai ser só 1, mas vai valer por 10. Enquanto eu não aprendi a sair pela porta da frente, Deus não honrou. Não saia quando as coisas não vão bem. Permanece. Deixa para sair no foguetório. Deixa para sair quando as luzes estiverem acesas. Não saia pela porta do fundo. Saia pela porta da frente e saia abençoado.
Deus não opera em cima do errado, Deus opera em cima do certo. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, eu queria muito vir para essa igreja, o pastor não me libera. Eu falei: o direito de ir e vir está assistido pela Constituição. Pastor nenhum pode impedir a bênção de uma pessoa partir. Se ele for honesto, ele vai dizer: olha, eu vou sentir muito a sua falta. Eu queria muito que você não fosse. Mas se você quiser ir, está abençoado. Pastor, ele disse que não me libera e que não abençoa a minha saída. Eu disse para ela: você crê que eu sou homem de Deus? Ela falou: creio. Então eu vou desligar ele e vou me ligar como cobertura para a tua vida. E te garanto que não acontece nada, porque o nosso Deus trabalha em cima do que é correto. Pastor nenhum é dono de ninguém, põe isso no seu coração. Nós não somos donos de ovelhas. Nós somos apenas aquele que cuida. O dono é Jesus. Aprenda os princípios do Senhor. Talvez você está querendo tomar uma decisão. Compartilha com o teu líder. Pede oração para a tua igreja. Anda debaixo de obediência. E você vai ver abrir porta e comporta, e vai jorrar, e vai operar, Deus vai derramar grandes bênçãos sobre a tua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, dizendo para você: olha, se prepare para ajudar na obra do Senhor. Você vai ter oportunidade daqui a alguns dias de entrar para a história da igreja como construtor de igreja. Nós vamos construir aqui uma igreja para 1.500 pessoas. Você vai colocar o seu tijolo aqui. Você vai colocar aqui um pouquinho da sua oferta. Prepara. Paulo era um construtor de igreja, por isso que Deus abria portas e comportas para ele. Qual é o segredo, pastor, de ter portas abertas? O Pentecostes. O Pentecostes é a obra de Deus. Ajuda. Ajuda. Quanto mais você ajudar, e não é só financeiramente não. Ora, venha para as campanhas. É na madrugada que Jesus vem estar contigo. Hoje é o dia que o Senhor fez para visitar a tua casa às 3 da manhã, no fechamento da campanha. Hoje era 5 horas da manhã, nós estávamos orando por você que viria aqui hoje à noite. Hoje nós buscamos diante do Senhor uma representação, para que o que nós falássemos aqui tivesse peso espiritual na tua vida. Eu quero em Cristo Jesus que portas grandiosas sejam configuradas na tua vida. Aberta, prepara para entrar. Você, a sua família, você e a sua igreja, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir aos irmãos aqui, estejam conosco em louvor.